Boa noite, pessoais. Boa noite. Aqui em São Paulo, 20 horas e 3 minutos da quarta-feira, dia 8 de outubro. Então, bem-vindo, bem-vinda à nossa live semanal das quartas-feiras às 20 horas. É bom ter você aqui com a gente. Quem já chegou, manda um salve aí. Elda, para variar, Elda, né? Que bom, um beijo. Chuva e temperatura baixa. Quase que eu fui para Santos ontem, Elda, mas minha prima disse, tá chovendo demais aqui, não venha não. Muito bem, Tubal. Grande abraço, Ed. Finalmente vou conseguir te acompanhar ao vivo hoje. Tubal de Atlanta, Geórgia. É isso mesmo? Muito bem, um abração para você, viu? Deus abençoe aí você e sua casa, Tubal. Nai, boa noite, pastor Ed e Dani, primeira vez ao vivo aqui de Floripa, que beleza, ótimo, Nai, Deus te abençoe também, bom ter você aqui com a gente. Dayana, oi, manda abraço, eu mando abraço, então, abraço para você, Dayana, que bom. Isaura, boa noite para todos, Campos dos Goitacazes. Caramba, ó, tem gente na Geórgia, em Floripa, tem gente no Rio de Janeiro, muito bom, beijos para todos. Boa noite, Dani, pastor Ed, estou em São Luís do Maranhão, parabéns pela entrevista na Central do Meio, na última, o canal Meio, né, com o meu amigo Pedro Doria, sexta-feira, até ateus e agnósticos puderam sentir o amor do Pai Celestial ali expressado. Que bom, tomara mesmo, né, que a vibe do amor tenha alcançado todo mundo, todos nós, que legal. Gente, temos hoje bastante coisa, viu? Preciso conversar com você sobre o nosso Congresso do Conversas. Próximos dias 24 e 25 de outubro, né, no final desse mês, sexta e sábado, o tema do Congresso, a utopia do Evangelho, o Brasil que a gente quer. Vamos receber Lília Schwartz, Marina Silva, Bianca Santana, quem mais, Dani? Denise Fraga, Ronilson Pacheco, Luz Marina, Karen Colares, Luciana Temer, muita gente legal. A gente vai conversar sobre essa utopia do Evangelho e o Brasil, né? Um Evangelho que não fala a respeito do nosso dia a dia, ele não encontra muito respaldo no Novo Testamento, né? Martin Luther King disse que a religião que termina no indivíduo, termina. E tudo que é coletivo é político, é social, e é religioso, e é espiritual. Sobre tudo isso que a gente vai falar no Congresso, e se você tem interesse, tem o link na descrição do vídeo, você já pode fazer a sua inscrição. Sexta 24 e sábado 25 de outubro. E também tem uma novidade legal para você. Tem conteúdo novo na nossa plataforma. O Pai Nosso, orando como Jesus ensinou. Sabe que muita gente disse para mim assim, pastor, eu não sei orar, não sei como orar. E tem constrangimento, inclusive, de orar em público, por isso, porque acha que não sabe orar. Então, você sabe orar? Você aprendeu a orar com quem? Quem te ensinou a orar? Quem te ensina a orar? Você entende que Jesus é o melhor mestre de oração, né? É verdade, Jesus nos ensinou a orar. E a oração do Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou. Quantas vezes você já orou a oração do Pai Nosso? E a pergunta que é importante é, você entende o que você está orando enquanto você ora o Pai Nosso? É sobre isso aí a nossa série nova na plataforma. Se você não é assinante, eu convido você a assinar e participar da nossa grande comunidade da plataforma ERC+. Conteúdo novo, Pai Nosso. Eu tenho me dedicado bastante a essa dimensão da nossa peregrinação religiosa, ou melhor, peregrinação espiritual, que tem a ver com as
práticas meditativas, contemplativas, a tradição mística. A última série foi sobre mística urbana, agora estou falando sobre a teologia do corpo, que inclusive tem muito a ver com a nossa conversa de hoje, que eu quero ir para a nossa conversa logo, sem delongas, porque o meu convidado para hoje à noite é mais do que especial, meu amigo querido, que não é a primeira vez que está conosco, e pela capacidade de produção dele, certamente não será a última, e eu quero chamar rapidamente Dr. Daniel Martins de Barros, meu amigo. E hoje, livro novo. É isso aí. Sofrimento não é doença. Espera aí, deixa eu me preparar para falar com meu amigo. Boa noite, Ed. Agora vai. Boa noite, meu amigo Daniel. Tudo jóia, prazer estar aqui de novo. Virou um trabalho isso aí, viu? Escrever livro virou um trabalho, não foi mais uma coisa extemporânea, não, virou uma coisa regular. E eu vou te dizer uma coisa, viu? Eu sou réu, confesso, do pecado da inveja. Porque você produz demais material de extrema relevância e importante, e você escreve, Daniel, com uma facilidade. Ler o seu texto é muito leve, é muito fluido, é cheio de informação, de coisa útil, importante. Você, eu sou seu fã. Obrigado. Parabéns por mais esse texto aqui, que eu recomendo para todo mundo. Sofrimento não é doença, nem todas as dores precisam de remédio, mas todas merecem cuidado. Daniel é professor e colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo. Então, olha, Daniel, obrigado, bem-vindo, obrigado por mais essa contribuição e por estarmos juntos aqui hoje. Prazer é tudo meu, viu? Vou te falar que lançar um livro a cada 2 anos, mais ou menos, é fácil. Difícil é pregar toda semana. Tem lá a sua dose de verdade. Muito obrigado. Meu amigo, por onde começamos essa conversa? Em sofrimento não é doença. Eu começaria com 2 perguntas, então. O basicão, né? Eu começaria pela maneira como você começou, dizendo, definindo, né, conceituando o que é sofrimento e depois o que é doença. Então, primeiro, o que é sofrimento? Sabe que o livro, eu gosto muito da ousadia da editora Sextante, que me permite fazer essas coisas, né, Ed? Porque uma editora de autoajuda, que, enfim, está buscando fazer livros para as pessoas melhorarem, e eu me insiro nessa linha já sem vergonha. Perdi a vergonha de fazer autoajuda, faço baseado em evidências, faço com capricho, e aí os caras me permitem fazer um livro de autoajuda cuja primeira frase é: precisamos reaprender a sofrer. Quer dizer, mas tá na epígrafe do livro, né, Ed? Nem fui eu que falei, cara, assim, Jesus que disse: no mundo tereis aflições, porque vou eu discordar de Jesus, né? No mundo tereis aflições, vocês vão sofrer, a gente vai sofrer, e a gente precisa saber então o que é isso. Inevitável, né? Inevitável. E o que é sofrer? E é muito interessante quando a gente pega a origem da palavra, né? Do latim sofere, que é ser colocado debaixo de uma carga, carregar um peso, é ficar sendo pressionado. E o sofrimento tem isso, ele é qualquer situação na qual a gente esteja murchando, sabe? Esteja definhando, encolhendo. É o contrário do desabrochar, do crescer, do se desenvolver. No sofrimento, você é menos do que você poderia ser, e para falar ao público cristão, né, você é menos do que Deus gostaria que você fosse, do talento com o qual você foi abençoado. Você está ali sendo realmente aos poucos desgastado, encolhido, apequenado, diminuído. Então, o sofrimento é você carregar um peso que te subtrai, né?
Exato, você fica menos. E agora, por óbvio, então, nem todo peso subtrai, né? Às vezes a gente carrega um peso que não nos subtrai. Por exemplo, filho. Filho é um peso, mas não subtrai. Pois é. Dependendo da maneira que você trata, subtrai, né? Exato. Não, mas é um bom exemplo, porque filho, eu brinco que dá o mesmo tanto de trabalho e alegria, né? É a mesma intensidade, assim. Você tem muito trabalho, você fica muito alegre, você terceiriza tudo, você não tem trabalho nenhum, não fica com alegria nenhuma. Ou na fase do neto e da neta, viu? É bom demais. Né? Então, porque aí é mais... a conta melhora, né? O saldo, né? Mas tem um sofrimento. Tem um sofrimento, e até tem um capítulo que eu falo sobre isso, eu acho que conversa com esse exemplo do filho, que uma das causas do nosso sofrimento é a gente não alcançar um gabarito que a gente tem idealizado. Certo. Então a gente imagina, a gente sonha, a gente idealiza, a gente acha, né? A gente tem a visão do que seria o bom, o perfeito, porque o ideal, a gente tem essa capacidade, e a realidade não é assim, né? E nunca é do jeito que a gente idealiza. E essa distância, dependendo do tamanho da distância e do quanto a gente acreditava que ia preencher o gabarito, isso é fonte de sofrimento também. Que pode... E aí já faço uma outra propaganda. Viver é melhor sem ter que ser o melhor. Pois que é o penúltimo livro. Teve uns no meio aí, mas com a Sextante é o anterior, o texto também brilhante do Daniel, que é Viver é melhor sem ter que ser o melhor, que é justamente esse peso da idealização e dessa tirania da gente ser o máximo o tempo inteiro, né? Também a gente fez uma live sobre ele. Fizemos, verdade. Foi super legal. Então, sofrimento é você estar debaixo de uma carga e de um peso que te subtrai, faz você ser menos do que você gostaria de ser ou pode ser, né? Exato. Esse é o sofrimento, estar debaixo de um peso. Tá, e a doença? Doença parece o tempo, né? Quando Santo Agostinho perguntam o que é o tempo, ele fala, se ninguém me pergunta, eu sei. Se alguém me pergunta, eu já não sei mais. Né? Quando a gente tem que definir, fica complicado, porque tem um estudo filosófico assim, sobre o que é doença, de fato, porque tem várias possibilidades de a gente pensar. Doença é algo que altera o organismo do seu funcionamento habitual. Puxa, mas nem tudo que altera o nosso habitual vai fazer mal pra gente. Tem coisas que alteram pro habitual que faz a gente ficar melhor. Não, então doença é alguma coisa que tem remédio. Não, mas tem doença que não tem remédio. Então doença é aquilo que faz a gente sofrer. Não, mas tem doença que você nem sabe que tem. Então você não está sentindo o sofrimento, mas seu corpo está sendo desgastado. Se a gente tentar juntar tudo, sim, doença sempre vai ter exceção, mas de forma geral, são alterações do nosso funcionamento habitual que são notadas ou imediatamente ou posteriormente, né, porque trazem desgaste para o nosso organismo, na maioria das vezes trazendo essa sensação de que eu não estou bem, a sensação de que alguma coisa está diferente, é menos até do que um exame está alterado ou não, é você falar, eu não sou esse aqui, isso aqui não está no seu normal. Sempre vai ter exceções, mas de forma geral é uma alteração nesse sentido, é clínica, ela é impactante, ela traz um sofrimento, nesse caso, né? Embora nem todo sofrimento seja doença, a maioria das doenças trazem sofrimento, e é uma alteração do nosso funcionamento habitual. Eu anotei aqui, sublinhei no seu texto, uma definição que você dá lá no começo do livro, depois no meio você volta para ela. Doença é uma alteração no organismo que interfere no seu equilíbrio, prejudica seu funcionamento, está fora do normal, né? Que o normal o habitual, vamos dizer assim. Né? O habitual, gera sofrimento e requer tratamento. Tratamento. Então, vou começar a complicar aqui. Você disse que nem todo sofrimento ou nem toda dor precisa de remédio, né? Mas todas merecem cuidado. Cuidado é diferente de tratamento. Eu cuido do meu sofrimento e trato a minha doença? Ou brinca aí com essas duas expressões.
Pois é, é bem legal a história do cuidado, viu, Ed? Porque quando eu fui, até conto essa história no livro, numa palestra que fui fazer, que me chamaram, que o lema ali da empresa era cuidado, eu fui me debruçar sobre a origem, e cuidar, no fundo, é prestar atenção, é considerar, é pensar sobre aquilo. Quando você está andando na estrada, né, e vê lá a placa, cuidado com o buraco. Senão, não é para você ir lá, pegar uma pá e tampar o buraco, vou cuidar aqui do buraquinho, né, tadinho. Não, é para você prestar atenção naquilo que você pode ter um perigo ali. Então, presta atenção, toma cuidado. E se pede para alguém, cuida do meu filho enquanto eu vou ali. Né? O que significa cuidar do meu filho enquanto eu estou ali? Pagar a escola dele? Não, significa prestar atenção, né? Então, cuidar, no fundo, é prestar atenção, é considerar, ter aquilo na sua mente, ter aquilo assim... levar em consideração. Não ignorar, não ser displicente. E isso, a gente tem que se cuidar, claro, a gente tem que, né, prestar atenção na gente, mas principalmente quando a gente está falando de sofrimento, é o que eu quero dizer na capa ali, né, que todas merecem cuidado. Todo sofrimento pode ser objeto da atenção de alguém que vai aliviar, que é a segunda epígrafe do livro, né, a frase da Cicely Saunders, que é uma mulher maravilhosa, assim, ela era médica, ela era enfermeira, depois ela fez medicina, especializada em assistência social, ela é uma das criadoras dos cuidados paliativos, e ela diz, o sofrimento só é insuportável quando ninguém cuida. E é mais legal em inglês ainda, porque a frase original é when nobody cares. Quando ninguém se importa, quando ninguém tá nem aí. Aí o sofrimento fica insuportável, porque se alguém tá aí, se alguém tá junto com você, se alguém tá dividindo, tá levando esse fardo, lembra? Sofrer, carregar o fardo, se alguém tá carregando junto com você, esse sofrimento fica menor. Né? Você divide esse peso. E é bíblico, né? O Paulo fala em Gálatas 6, né? Levar as cargas uns dos outros. Perfeito, né? É isso mesmo. É um ato. Cuidar é ajudar a levar os pesos, então. Exato. Aquela carga, né? E não é o tratamento. O tratamento aqui a gente pensa numa intervenção mesmo, né? De saúde. Pode ser a terapia, a psicoterapia, pode ser a medicação, pode ser, enfim, a cirurgia, pode ser o que for. Mas, assim, algumas dores vão precisar de intervenções de profissionais da saúde. Mas nem todas. E, na verdade, né, isso bate muito mais aí no gabinete pastoral. A maioria das dores não são doença. A maioria das dores precisam ser cuidadas. Algumas delas vão precisar de tratamento. Sim. Isso é interessante, a provocação que você faz no livro, da nossa sociedade com essa tendência de querer tratar o que não precisa ser tratado, precisa ser cuidado, né? Que é essa epidemia de medicamentosa, né? Uma epidemia medicamentosa, querer tratar tudo com remédio, por exemplo. O remédio remédio atenua sofrimento? Então, depende do sofrimento, né? A verdade é essa. E a psiquiatria, eu deixo claro isso no livro, que ela vive entre o excesso e a falta, né? Então tem esse excesso, sobretudo num recorte bem específico assim da sociedade, mais privilegiado. Você talvez numa escola de elite, talvez você veja muita criança que não seja assim, então TDAH, e esteja sendo tratada com TDAH. Só que você vai numa escola de periferia, você tem muito mais criança doente sem diagnóstico do que o contrário, né? Então você tem a falta, e aí pessoas sofrendo por falta de um diagnóstico adequado. Então, eu acho que um dos objetivos do livro, além de identificar esse excesso e essa tendência de a gente querer a saída fácil e a saída rápida, que cá entre nós, se tiver, eu também quero, é primeiro da fila. Tem uma saída fácil para o meu sofrimento aqui, que vai resolver, para que eu vou ficar sofrendo à toa, né? Só que quando a gente começa a querer colocar coisas que não são dessa caixa dentro dessa caixa, os problemas aí não se resolvem. Porque aí não era uma questão de remédio, porque aí não era uma questão de doença. Tá, por exemplo, que coisas que não são dessa caixa que a gente tem a tendência de colocar dentro da caixa?
Uma delas que pode dar, eu acho que ela é bem ilustrativa. Para não dar confusão, eu vou dar uma explicada, mas ela ilustra bem isso. É o luto, né? Perfeito. Porque o luto, ele é uma dor, dependendo, né? Enfim, de um monte de circunstâncias, mas ele pode ser uma dor brutal, uma dor que, assim, naqueles dias você fica indistinguível de uma pessoa com depressão. Só que ele não é uma depressão, porque ele é uma perda e você vai digerindo aquela perda e você vai reconstruindo a sua vida apesar daquela ausência e aquilo vai diminuindo, aquilo vai se transformando em algo diferente e não era uma doença. É preciso dizer que o luto não exclui a depressão, né? A pessoa pode estar enlutada e ficar deprimida concomitantemente. Ou pode não cuidar do luto e chegar numa depressão. Também. Por isso que os rituais de luto existem, né? São tão importantes. Assim, é justamente o cuidar, o compartilhar. Olha, você perdeu esta pessoa, mas nós todos estamos aqui também. Né? A gente não substitui, mas a gente ajuda a carregar essa dor, enfim. Então, esse é um exemplo. O estresse é outro, né? O estresse, tem um capítulo que eu dedico especificamente aí ao estresse e depois ao burnout, né? Que dá muita confusão, né? Porque o burnout nada mais é do que o nome que se dá para o estresse no local de trabalho. No ambiente de trabalho, né? Quando você entende isso, fica claro, porque a Organização Mundial de Saúde fez uma confusão lá, uma lambança que eu explico no livro, mas enfim, eles fizeram uma... Corrigiu, mas a correção não veio a público. Exato. E aí eles fizeram, tem um documento oficial dizendo, olha, isso não é uma doença, né? Porque é um estresse. Estresse acontece, estresse pode adoecer a pessoa, mas ele por si só não é uma doença. E aí é engraçado, né? Porque se o estresse acontece no relacionamento, se ele acontece na igreja, se ele acontece no seu condomínio, não tem nome, é estresse. Mas daí, quando é no trabalho, a gente dá um outro nome. Não, esse estresse a gente vai chamar de burnout. E aí na cabeça das pessoas isso vira uma entidade à parte, mas não é. No fundo, é estresse e precisa ser gerenciado como estresse e não como doença, né? Porque senão você vai querer dar remédio para o negócio que vai continuar lá o problema, né? Até porque o fator estressante pode nem ser o próprio ambiente de trabalho, né? A pessoa está estressada por uma outra razão, reflete isso no ambiente de trabalho, enfim, mas é uma outra discussão. O que eu queria considerar também um outro exemplo que você dá no livro, que a gente precisa de explicação para os nossos sofrimentos, né? A gente quer arrumar ou um culpado, ou um responsável, uma explicação, porque quando tem explicação, a gente tem a sensação de que tem resolução, tem solução. É isso. Isso explica muito. Vai lá. Não, e uma das coisas que eu me dei conta na vida, queria ver o que você acha disso, é que existem situações que nos impõem sofrimento, porque são uma carga, mas que não tem solução. A gente tem que aprender a conviver com aquilo, a gente tem que aprender a lidar com aquilo, atenuar o peso daquilo, né? Eu penso, como você falou do luto, por exemplo, a viuvez. Uma pessoa que foi casada há tanto tempo e aí ficou viúva, aquilo não tem solução. A perda de um filho, por exemplo, que não tem solução, mas você aprende a lidar com isso. E uma das coisas que eu mais vejo de conflito no gabinete pastoral é justamente as pessoas querendo explicar o sofrimento. Achar razão, sentido, colocar na conta de Deus, que Deus tem um propósito, que Deus fez isso, fez aquilo. Então, seria a nossa necessidade humana de sentido uma das coisas que não está na caixa, mas que a gente trata como se tivesse? O cérebro, ele fica, assim, angustiado com a falta de explicação, né? O nosso cérebro, ele é uma máquina de encontrar padrões, né? Então, quando você acha que uma coisa é por acaso, o cérebro fala, não, peraí, por acaso não, vamos senta aqui, vamos lá, vamos pensar melhor aqui, vai, não é por aí, não é possível. A gente vê isso muito, sabe em quê? Em casos dramáticos de suicídio. E aí famílias inteiras adoecendo, querendo, porque encontrar explicação, e aí acha que a culpa é delas, porque eu fiz alguma coisa errada,
né? E a gente sabe que o suicídio ele é multifatorial, nunca é uma coisa, foi o desemprego, foi o bullying, foi a escola, foi uma... Não, é sempre um conjunto de coisas, né? E aí a gente fica procurando essas explicações, mas isso é antes da medicina, né? O ser humano ele vai criando as mitologias, as histórias, depois vem na medicina popular o que a gente chama de modelos explanatórios de doença. Então não são doenças clínicas, mas é assim, você vai vendo um jeitão, né? Não, todo mundo quando tem esse tipo de dor acaba ficando desse jeito, e a gente chama isso aqui de runheira, sei lá, né? E aí a runheira a gente dá um chá de picão e aí aquilo vai passando. Então tem uma medicina popular que vai encontrando padrões até que a medicina científica tenta classificar mesmo, né? E dizer isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso evolui dessa maneira, tal remédio a gente testa, ele funciona, ele não funciona. Mas essa dificuldade que a gente tem de aceitar que as coisas simplesmente podem acontecer, tem coisa que simplesmente é o que isso gera muita angústia. Agora, o que eu defendo, Ed, acho que muito em linha com o que você pensa também, assim, tá bom, isso aqui aconteceu porque aconteceu, sei lá por quê, não vamos saber nunca, mas o que eu posso fazer a partir de agora? Isso. Com o que aconteceu? E tem uma linha grande de pesquisa que fala do crescimento pós-trauma. Né? Que é essa depois de uma dor, depois de uma situação difícil, não é que aquilo veio para, né? Então essa dor veio para que você crescesse. Não, ela veio. Era melhor não ter vindo. Se pudesse não ter vindo, era melhor. Mas já que veio, né? Muitas pessoas, mais da metade das pessoas tem uma experiência de crescimento pós-trauma, em que elas relatam que reviram seus valores, reviram seus objetivos, as suas conexões, se abriram para conexões que não se abririam de outra forma. Enfim, a vida, em vez de murchar, ela naquele momento ela encolhe e depois ela desabrocha, depois ela cresce, aumenta o potencial. As experiências traumáticas, os sofrimentos, né, têm uma capacidade muito grande de depurar, né, de fazer a gente deixar de dar importância a coisas que não eram tão importantes e que nos determinavam e passar a dar importância a outras coisas, né, fazer essa ressignificação aí. Sabe que isso que você estava falando, domingo, veio um rapaz e falou assim para mim: pastor, eu tenho muita dificuldade de encontrar o sentido do meu sofrimento. Aí eu falei, talvez a expressão melhor seria, em vez de encontrar sentido no sofrimento, porque a gente pensa assim, que tem um sofrimento, aí ele já vem com um sentido acoplado, que a gente está sofrendo porque tem um motivo. É você dar sentido ao seu sofrimento, em vez de encontrar, né, o sentido. Agora, deixa eu te falar uma coisa, sabe que o meu psiquiatra me medicou, né, me deu remédio, o psiquiatra, ele me medicou, e ele falou que eu deveria fazer terapia junto. E aí eu tinha alguns preconceitos. O primeiro deles é que eu achava que a medicação, no caso de uma prescrição psiquiátrica, ia artificializar a maneira como eu lido com o sofrimento. Tipo assim, cara, tristeza, melancolia, angústia existencial, eu não vou tratar isso com remédio. Eu tenho que ter coragem existencial, tenho que ter fé, eu tenho que ressignificar a minha experiência de vida, então eu não vou tomar remédio. O que você me diz sobre isso aí? Então, uma vez eu tratei um pastor que ele achava que o remédio ia alterar sua visão. Eu falei, é verdade, mas ele vai alterar corrigindo a sua visão. Porque quem está distorcendo sua visão de realidade, sua perspectiva, é a depressão, ou é a ansiedade, ou é o alcoolismo, ou é a dependência de jogo, ou é a esquizofrenia, sei lá qual é o diagnóstico da pessoa. Mas
o transtorno mental, quando as nossas emoções, quando o nosso pensamento, quando os nossos desejos, quando os nossos impulsos adoecem, eles distorcem a nossa personalidade. E aí a gente tem essa sensação de, pô, mas o remédio não vai mudar quem eu sou? Não. Quem está mudando quem você é a doença. O remédio só corrige. Perfeito. Mais ou menos como a miopia, né? Bom, Uhum. a minha visão real é essa aqui. Pô, o óculos vai distorcer minha visão. O óculos vai mudar o jeito que eu enxergo. Exato, vai corrigir. Porque quem distorce é a miopia, né? Então, essa ideia... De fato, mas tem uma coisa que a gente precisa falar que é fato. É verdade que o remédio vai mudar. Puxa, mas eu nunca fui assim. Parece que eu tô diferente. Quer dizer, quando a pessoa, né, é muito tempo de determinada maneira. Exato. Mas é porque você está há muito tempo sendo prejudicado. Né? E o remédio não é para você. Tem um preconceito também, né? De que se fala assim, então os psiquiatras querem que todo mundo seja feliz, querem que todo mundo seja do mesmo jeito, quer pôr todo mundo na mesma caixa. Na verdade, não. O que eu quero é que a pessoa seja livre. Se ela quiser brigar, ela briga. Se ela quiser se entristecer, ela se entristece. Se ela quiser alegrar, ela se alegra. Eu quero que a pessoa seja livre, fora da caixa, que ela seja do jeito que ela quer. Quem restringe a pessoa é a doença. O tratamento é para libertar. Quando você me explicou isso, fez muita diferença para mim. Porque eu tinha um problema com o lance da artificialização do meu bem-estar. Eu achava assim, eu tenho que encontrar um bem-estar sem remédio. Mas quando eu entendi que eu estava habituado num mal-estar, num déficit que poderia ser corrigido com o remédio e que me colocaria num ponto de equilíbrio para aí sim eu lidar com as minhas angústias, minhas tristezas, meus traumas, etc, etc, isso fez muita diferença para mim, para aceitar a medicação psiquiátrica. Né? Pois é. E é dramática essa experiência, quando você vê, por exemplo, pessoas com TDAH de verdade, né, com transtorno do déficit de atenção, assim, pessoas com a vida bagunçada, que não param o emprego, que não consegue, procrastinam, assim, deve no lugar porque simplesmente não lembra de pagar, e uma conta tá pagando juros, na outra conta tá com saldo positivo, assim, uma vida desmiolada, e de repente ela começa a tratar, é uma sensação até ambígua que as pessoas têm, falam assim, não é possível que eu perdi tanto tempo, não é possível que a vida seja isso, agora que eu me mediquei, e eu perdi tanto tempo até aqui, né, assim, quanto prejuízo eu tive. E aí eu falo, né, antes tarde do que mais tarde ainda, melhor agora, ainda bem que agora vai daqui para frente, né. Eu tenho um amigo que trabalhou muitos anos aqui no Brasil, na indústria farmacêutica, e um dos medicamentos que ele foi responsável foi justamente para TDAH. E foi muito legal que ele veio para mim um dia e falou assim, cara, eu ressignifiquei a minha atividade profissional, porque eu entendi que eu não vendo remédio. Eu entendi que eu estava cuidando de crianças que têm alto índice de repetição escolar, evasão escolar. Eu estava cuidando de casais e de pessoas que têm maior incidência de divórcio por causa dessas complicações. Né? Então, assim, existe uma vida com qualidade que encarar o fato de que você tem uma doença é o primeiro passo da saúde, né? Sempre é assim. Agora, outra pergunta que eu faria para você existe atualmente um exagero nessa questão de diagnóstico? Todo mundo hoje tem espectro autista e todo mundo tem TDAH. Ou eu estou enganado, é isso mesmo, está exagerado, não está? Tem um ponto de equilíbrio? Eu falo com muito cuidado, eu reescrevi esse capítulo até algumas vezes, que tem um capítulo que eu falo sobre o transtorno do espectro do autismo, porque de forma geral tem muito mais pessoa doente sem diagnóstico do que pessoa com diagnóstico errado, né, com diagnóstico excessivo, e isso provavelmente vale para qualquer transtorno mental. Só que, particularmente no caso do transtorno do espectro do autismo, um pouco no TDAH, agora está entrando um pouco isso nas altas habilidades, que não é nem transtorno mental, mas enfim, nenhum diagnóstico
no mesmo sentido, mas, ou seja, eu até chamo de, no capítulo, o guarda-chuva da neurodivergência, né? Uhum. Cada um é um, e o nosso cérebro, ele evolui, ele se desenvolve, ele amadurece mais ou menos de forma parecida. Cada um é um, mas ele tem um caminho típico de desenvolvimento, e algumas pessoas ele tem um desenvolvimento diferente, por isso que a gente chama de atípico, né? O desenvolvimento neuroatípico. E o autismo, ele foi por muitos anos estigmatizado e, por conta disso, subdiagnosticado. Ele não era reconhecido, né? Os médicos evitavam de dar esse diagnóstico. Mas teve um movimento assim, social, as pessoas perguntam por que o diagnóstico do autismo aumentou tanto, por que só esse diagnóstico e não os outros aumentam nessa magnitude, assim, era um negócio de uma criança a cada 100 mil, agora é uma criança a cada 12, enfim, negócio que não faz nem sentido você pensar num diagnóstico que cresça tanto, porque tem o maior reconhecimento, crianças que antes não recebiam diagnóstico agora recebem, mas existiu dois fenômenos principais. Uma diluição dos critérios, então os critérios ficaram mais amplos, então mais pessoas começaram a ser diagnosticadas como sendo do espectro, tanto que tem trabalhos que fazem comparação, né, para você ver remédio, terapia e tal, você compara pessoas fora do espectro com pessoas do espectro. Historicamente, esses grupos estão cada vez mais parecidos, né? A gente está cada vez diluindo tanto o grupo das pessoas do espectro que ele está cada vez mais parecido com as pessoas sem diagnóstico. E tem um outro problema, que tem vários transtornos mentais, genéticos, neurológicos, que apresentam alguns sintomas de autismo. A criança, por exemplo, fica mais ensimesmada, voltada para o próprio mundo, tem dificuldade de reconhecimento de expressões sociais. Ela não tem autismo, ela tem uma síndrome X. Uhum. Só que essa síndrome X é difícil de explicar, é estigmatizante, não tem as mesmas garantias e os mesmos direitos no plano de saúde, não consegue vaga na fonoaudióloga, não consegue vaga na escola. E aí, como essa criança tem alguns sintomas de autismo, se ela recebe o diagnóstico de autismo, ela vai conseguir vaga na escola, ela vai conseguir a fonoaudióloga, ela vai conseguir o direito. Então, existe um aumento do diagnóstico de autismo em outras síndromes também. E aí, eu falo isso no livro, não é fraude, não é, sabe, crime, é todo mundo querendo ajudar todo mundo, né? Tanta dificuldade que essas crianças sentem, mas isso leva a esse aumento. Tem até um dado interessante que nos Estados Unidos aumentou demais o número de crianças com autismo nas escolas, sem aumentarem as vagas especiais. Na verdade, esse diagnóstico está tomando o espaço de outro diagnóstico, né? Então, enfim, eu acho que são esses dois fenômenos que são importantes de a gente reconhecer, até para a gente decidir o que a gente vai fazer com a sociedade, né? Cada pessoa do espectro que tem pouco prejuízo ou nenhum prejuízo, que você põe numa fila preferencial, mais tempo uma pessoa que tem muito prejuízo e tem dificuldade de estar lá, vai ter que esperar. Exige uma responsabilidade da nossa parte, né? Sabe que quando eu estava lendo o capítulo sobre o espectro autista, eu cheguei numa altura que eu falei, acho que eu sou autista, né? Então. Porque de vez em quando aparece alguém dizendo para mim que eu sou autista. Pastor, você é meio autista, né? E teve uma vez, Dani, que no domingo uma pessoa falou para mim assim, meio despretensiosamente, você é meio autista, né, pastor? E aí na segunda veio alguém aqui na live, ou na quarta-feira daquela semana, falou, pastor, acho que você é autista. Aí eu fiquei encanado, né? Aí eu li seu livro, só que eu achei muito legal quando você disse que o paciente com sintomas ou com características de um espectro autista, o cara se mudou para um país escandinavo e lá ele era normal. Porque também tem um padrão cultural de como que a gente lida com as características pessoais, né? Pois é. Isso é muito importante. Então, acho que o importante é a gente ter diagnóstico sério, médico, do que ficar saindo por aí dizendo, eu sou autista, ou você é autista. Não é assim, né? Agora, eu queria perguntar para você sobre essa questão do sofrimento, que você disse que existe um certo benefício secundário de você pagar de sofredor e de você ficar doente.
né? Como é isso? Quem nunca, né? Quem nunca quis dar um atestado, ou quem nunca passou, né, isso na cabeça, ou até ficou doente de fato, recebeu um atestado, a doença não era tão grave que gerasse um sofrimento assim, e aí você pensou, até que o saldo foi positivo, né? Foi bom para eu dar um tempo aqui. Sociologicamente, até tô olhando aqui para o livro que eu cito, do Gilberto Freire, grande sociólogo brasileiro. Ele tem um livro sobre a sociologia da medicina, muito interessante. E ele é um dos autores que fala que sociologicamente a doença ela tem um papel. A pessoa ela muda de enquadre na sociedade. É igual viúva, desempregado, doente. Você tem uma caixa em que a sociedade te coloca e que, em princípio, você tem a possibilidade de mudar as suas obrigações e os seus deveres. Isso. Né? Em princípio, sim. Se a pessoa está doente, nós, como sociedade, isso acontece no planeta Terra inteiro, a gente vai ver qual é que é dessa doença aí, talvez essa pessoa tenha um desconto. Ou ela trabalha menos, ou ela não trabalha, ou a gente vai alimentar ela e tudo mais. Então, historicamente, no mundo inteiro, existe uma certa desconfiança, né? Porque a pessoa acaba tendo um benefício e esse, por vezes, é um estímulo para que a pessoa se veja como doente. Não é a pessoa mentir. É outra história, a pessoa fraudar, pegar um atestado falso, isso é outra história. Aí é uma questão de caráter, né? Digamos assim. Pois é. Nós estamos falando de pessoas que realmente estão doentes e realmente estão sofrendo. Pois é, e às vezes, por conta disso, uma pessoa que está sofrendo tem o estímulo para se ver como doente. Porque aí ela explica aquele sofrimento, ela coloca a responsabilidade em outro lugar, ela consegue, às vezes, sair daquele sofrimento, se aliviar daquele sofrimento. Então, a gente precisa ficar atento com isso. Eu cito o caso histórico da nostalgia, né, que era vista como uma doença, que afetava os marinheiros, os degredados. E ela sumiu, não existe mais, porque não existe mais o padrão de trabalho que existia com marinheiros e a pena do degredo e tudo mais. Então, não existe mais nostalgia, mas as pessoas... teve um momento que era uma epidemia de nostalgia, né? O diagnóstico um dos que tem mais essa dificuldade nos Estados Unidos, de exagero, é o transtorno do estresse pós-traumático. Ele não é tão importante no Brasil, nesse sentido, né? Que a gente está falando de benefícios, porque lá eles têm muito veterano de guerra. E aí tinha uma época, não sei se ainda é assim a legislação, se o sujeito ficava deprimido por causa da guerra, ele não tinha benefício, porque não dava para afirmar o vínculo. Mas se ele tivesse um quadro que fosse chamado de transtorno de estresse pós-traumático, aí era por culpa da guerra e aí ele teria os benefícios. Então, de novo, não falando de fraude, mas é muito mais, a pessoa fica muito mais inclinada a prestar atenção nos seus sintomas que reforçam a ideia de um estresse pós-traumático e de relatar isso para os médicos, porque ela vai ter um benefício e inconscientemente ela vai prestar muito mais atenção nisso daí. Tá. Outra pergunta, já daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas do pessoal que está aqui com a gente, para você especialmente, mas que sugestões, conselhos, ou que palavra você oferece para pessoas que estão ao lado de pessoas doentes ou pessoas que estão sofrendo? Porque essa é uma das posições humanas mais nobres e desgastantes também. Estar ao lado de quem sofre e estar ao lado de quem está doente. Pois eu acho que, começando por quem está doente, essa é uma pergunta que muitas vezes me fazem, né? O que eu posso fazer? Às vezes eu não sei como ajudar. E eu acho que o principal é você se colocar disponível. É você deixar claro que você está ali. Nem sempre você vai convencer a pessoa a ir para o tratamento, nem sempre você vai convencer a pessoa a ir para o médico, nem sempre você sabe se a pessoa precisa ir para o médico ou não. Teve uma reunião que a gente fez na IBAB com os millennials e alguém perguntou, como é que eu convenço a pessoa a fazer terapia? Eu falei,
nem todo mundo que é esquisito precisa de terapia, né? Nem todo mundo que é estranho precisa ir no médico, você não sabe. Mas você abrir essa porta e dizer, olha, eu tô aqui. Se você quiser, eu vou te ajudar. Se você não quiser, eu vou ficar aqui quietinho. Abrir essa possibilidade de a pessoa alcançar você, eu acho que é o mais importante. É estar disponível, né? Eu costumo dizer que, às vezes, lidar com a pessoa com depressão, por exemplo, é como quando você tem uma festa que você não está muito afim de ir, e aí não te convidam e você fica chateado. Fala, puxa vida, meu. Nem me convidaram só para eu recusar, né? Assim, me senti desprezado. Então, é isso. A pessoa com depressão, ela quer ser cuidada, ela precisa saber que ela está ali, que ela não está sozinha, mas nem todo momento ela vai querer que você faça alguma coisa. E com relação ao sofrimento, eu acho que vale um pouco esse raciocínio, né? Usando a frase da Cicely Saunders, né? To care, se importe, né? Preste atenção, olhe, pense naquilo, e esteja lá, né? Para que a pessoa saiba que alguém se importa com ela. O que ela vai fazer com isso é outra história. Ela pode querer conversar, ela pode não querer conversar, ela pode querer se abrir, ela pode não querer se abrir, tudo certo. Você está lá disponível e está prestando atenção. Só isso já vai fazer o sofrimento dela não insuportável. Saber que porque assim, quando eu me importo com o seu sofrimento, na verdade eu me importo com você, né? Exato. Saber que alguém se importa com o meu sofrimento é que se importa comigo, perfeito. Tá bom, vamos ouvir algumas perguntas aqui, Dani, dá tempo da gente ver o que o pessoal tá falando. Manda aí, o outro Dani agora vai jogar umas perguntas aqui para nós. Vamos lá. Raquel, oi Raquel, boa noite. Às vezes o sofrimento é só desgaste e a sobrecarga, uma escala de 6x1, uma maternidade solo sem rede de apoio, um ciclo de preconceito sem fim. E o só bem entre aspas, né, Raquel? Às vezes o sofrimento é tudo isso, né? E aí, claro que uma pessoa pode adoecer por causa disso? Pode, mas vamos dizer uma pessoa que não adoeceu e que está sofrendo dessa maneira, né? Sobrecarregada, sozinha, enfrentando preconceito. Não é um remédio, não é um comprimido que vai resolver essa situação, né? Se ela não estiver doente. A gente tentar atuar justamente nessas causas. E aí aparece muito na pergunta dela o sozinho, né? Sem apoio, a sobrecarga. E esse é um spoiler do livro, viu, Ed, da conclusão. Lidar com o sofrimento. Porque, tá bom, doença a gente vai tratar. E quando não é doença, né? É junto. Aí é ser humano com ser humano. Rede de apoio é uma coisa muito importante, né? E essencial. As pessoas, às vezes, não têm, não é porque elas não querem, ou porque não tem mesmo. É complicado isso daí. Eu acho que esse é o papel de uma comunidade, de uma fraternidade, das amizades, né, e dos ambientes onde se constroem amizades, né, de verdade, não só coleguismo, sociabilidade, mas amizade mesmo, de verdade. Enfim, o que mais, Dani? Andréia, olá, Andréia. Doutor Daniel, quais políticas públicas são necessárias para professores lidarem com estudantes com ansiedade, depressão e outras doenças de saúde mental? Oi, Andréia, é interessante, né? Porque parece que, às vezes, o professor tem a responsabilidade para lidar com a ansiedade, com a depressão, com a doença, né? E quando esse não é o papel do professor. O professor, ele tem que saber, lógico, prestar atenção nos alunos e eventualmente ver alguém que não esteja bem, que está com um comportamento diferente, que está mudando, para dar o encaminhamento adequado, para acionar o serviço de psicologia, se tiver, para acionar os pais, o SUS, enfim. Mas não é ele que vai ter que abordar a depressão, que vai ter que abordar a ansiedade, né? Ele tem que estar atento, tem que estar cuidando, como a gente tem falado aqui, cuidando dos alunos nesse sentido, cuidar no sentido de prestar atenção para poder dar o encaminhamento adequado, o encaminhamento devido e, eventualmente, ser o suporte que aquela criança, que aquele adolescente precisa. Eventualmente, ele não vai
ter um grande suporte em casa, mas ele pode contar com um professor, ele pode contar com um orientador, ele pode contar com a escola. A escola é fundamental nesse sentido, na promoção de saúde mental, né, dos nossos jovens. Boa. O professor não carregar um peso além daquilo que já lhe é devido, né? Pois é. Thaísa, boa noite, Thaísa. Sou mãe solo de uma criança autista. E em uma consulta com o neuropediatra dela, conforme eu narrava a nossa rotina, ele citou a síndrome do cuidador. Não ter rede de apoio pode adoecer uma pessoa. Uhum. Com certeza, Thaís. É o quem cuida de quem cuida, né? Exatamente. É uma rotina bastante desgastante, porque é 24/7, sem férias. A gente fala da escala 6x1, essa é 7x7, né? E sem feriado, 4 horas por dia, feriado, sem salário, sem remuneração, sem reconhecimento. E esse talvez seja uma das grandes dores desse tipo de situação, sabe? Você não ter o reconhecimento da que está prestando ali daquela sua atividade, daquele seu trabalho, né, no final das contas. Agora, é muito importante, Thaisa, mesmo sendo mãe solo, né, acionar completamente toda a rede de apoio que você tiver, com escola, com serviços de saúde. A gente estava falando aqui dos muitos direitos, né, que felizmente as crianças com autismo alcançaram. Então, ter essa possibilidade de ampliar a sua rede de apoio, mesmo que você seja a responsável solo por ela, pelo menos pode te aliviar em alguns momentos, dar algumas janelas, enfim, você saber que não está sozinha, né? Isso é bem importante também. Perfeito. Marcelo, doutor Daniel, boa noite, Marcelo. Quando no tratamento o efeito colateral do remédio é pior que os sintomas da doença? Uau, isso aí é complicado, hein? Dá para tratar o problema de outro jeito? Dá não, tem que. Tem que, Marcelo, porque assim, o remédio é para ajudar, o remédio não é para atrapalhar. Teve uma vez uma paciente que tomou um remédio, tomou outro remédio, e tudo ela reclamava de efeito colateral, Aí chegou um dia que eu falei, olha, agora nós já acabamos com as opções, agora a gente vai escolher qual efeito colateral a senhora quer ou a doença. Vai chegar uma hora que a gente tem que escolher. E não era assim que o efeito colateral era muito grande, ela tinha uma alta sensibilidade aos efeitos, enfim, e aí acabou se adaptando. Então, Marcelo, tem muitas opções de tratamento, muitas, não só opções de tratamento de antidepressivo, como opções de estratégias antidepressivas. Então, se o efeito colateral, se o custo está muito alto e o benefício não está tão alto assim, a gente tem que repensar. Tudo na vida é uma questão de custo e benefício, inclusive o uso do remédio. Ele vai ter um custo, qualquer remédio vai ter um custo. E a gente vai esperar dele um benefício. Se o benefício está maior que o custo, dá para levar. Se está invertida essa equação, a gente precisa rever. É interessante essa consideração sua, vai escolher qual efeito colateral você vai querer, porque algum vai ter. Eu lembro daquela expressão que diz que entre duas dores a gente escolhe sempre a menor, né? É isso aí. Às vezes, ou é um efeito colateral menor na sua avaliação, ou a própria doença, né? Que a pessoa vai dizer, não quero tratar. Pois é, e não é obrigado, né? Isso Sempre lembrando aqui, né, gente, assim, não sei que a pessoa esteja fora de si, psicótica, né, enfim, a pessoa não é obrigada a tratar. Eu sempre falo isso para os pacientes, eu estou trazendo aqui opções, a gente vai decidir junto o que fazer, não é uma imposição, tem que ser do jeito do psiquiatra, não tem isso. Essa questão da escolha é muito sagrada, né? É isso que Deus nos deu, essa responsabilidade de escolher e decidir a nossa vida. Eu lembro que eu estava conversando com a minha professora de filosofia e ela disse, tudo é uma questão de escolha. Eu falei assim, não, nem tudo é uma questão de escolha. Por exemplo, se eu estou no meio do engarrafamento na 23 de maio, não é questão de escolha. Aí ela falou assim, sim, você pode largar seu carro lá no meio, levantar e sair andando e ir a pé. Eu falei, mas eu vou largar meu carro na 23 de maio? Ela falou, tá vendo como é uma escolha? Então, tem muita coisa que a gente acha que não é escolha, mas é escolha, é que o custo é muito alto, né? E a gente tem que tomar essa responsa aí. Anne, tudo bem, Anne? Bom ver você de novo.
Absorvo muito a dor do próximo. Como achar limite quando carrego a dor do outro? Olha, Anne, boa essa pergunta, porque ela me fez visualizar aqui um negócio, né? Pensando no sofrimento, que é uma carga que está sobre a gente, e aí tem gente que entra debaixo da carga e pega a carga para ela, né? Aí, assim... Toda para ela. Toda para ela. Vim aqui te ajudar, dá licença que eu vou levar aqui para mim. Calma, peraí. Esse sofrimento não é seu, né? Eu até brinco que a gente já tem problema demais meu para pegar para mim problema dos outros, né? Cada um tem os seus problemas, eu posso ajudar, a gente pode compartilhar as dores, mas não pegar para si. E eu acho que o limite, como achar esse limite, é justamente fazendo o que você já fez agora aqui, né? Tomar consciência disso. E aí, se policiar para fazer isso. Tem gente que vai ter que... já tive pacientes, inclusive, que tiveram que falar assim, não, eu não quero mais saber de alguns problemas, porque esse aqui, quando eu ouço, eu me perco aí, eu vou com tudo. Então é melhor que nem me contem. Talvez seja isso que seja importante fazer. Isso não é egoísmo também, isso é o velho exemplo da máscara de oxigênio, né? Primeiro você põe a sua. Mas tem um limite aí, eu sou muito solidário com essa pergunta, porque eu tenho um dilema ético e um dilema, acho que é mais da minha consciência, sei lá, você avalia aí, Daniel, que é quando você desiste de tentar salvar uma pessoa que está se afogando, sabe? Eu acho que isso daí é a coisa pior, que é a sensação de que se você diz assim, ó, eu estou me afogando junto, vamos morrer os dois afogados, eu vou deixar. Eu acho que esse talvez seja um dos dilemas assim mais complexos, né, de que a Anne está falando aí, principalmente que eu tenho lidado também pastoralmente, ouvido pais e mães que chegam no limite da tentativa de ajuda do filho. E diz, ó, não dá mais. E, entre aspas, desistir de um filho, sabe, com uma drogadição, por exemplo, ou um comportamento autodestrutivo, né? Isso daí machuca demais. É um sofrimento, né, para quem está nessa situação. Não, sem dúvida. Esses exemplos extremos são... não tem saída que não seja muito dolorosa, né? Uhum. Felipe, boa noite, Felipe. Quando a percepção do sofrimento é tardia, como evitá-lo? Falo especificamente de transtorno psiquiátrico. Oi, Felipe. Eu estava dizendo em outro momento aqui que era o antes tarde do que mais tarde ainda, né? A gente fala em medicina em prevenção primária, secundária e terciária. O que significa isso? Prevenção primária é evitar que adoeça. Se puder, melhor. Prevenção secundária é você detectar precocemente. Você não conseguiu evitar, mas logo que começou você já detectou. E a prevenção terciária é você não conseguiu evitar, não viu logo, viu tardiamente, mas ainda tem o que fazer. Você vai prevenir o agravamento, você vai prevenir complicações, você vai prevenir recorrência, cronificação. Então, mesmo no transtorno mental, mesmo quando é tarde, você tem muito ainda para fazer para evitar, né, esse tipo de consequências posteriores de um diagnóstico tardio. E eu posso tomar a liberdade de dar meu testemunho que ouvir as pessoas que amam você falando que você precisa de ajuda é muito importante, porque às vezes a gente nega que precisa. E o que me abençoou muito foi a minha família falar para mim, pai, você precisa de ajuda. Minha esposa falar, você precisa de ajuda. E a gente admite isso, que as pessoas que nos amam são um espelho onde a gente pode se enxergar, um espelho que nos ama, né? É diferente da gente ter um diagnóstico tardio que o problema já causou muitos estragos na gente e a gente negou. Mas eu não sei se esse é o caso do Felipe, mas eu daria esse testemunho de que ouvir as pessoas que te amam faz muita diferença para que as coisas não sejam... para que as providências não sejam tardias, tanto no seu sofrimento quanto na sua doença, né? Daniel, 21h01, considerações finais, que na verdade não são finais, porque esse assunto não tem fim. Essas considerações aí de despedida desse momento aqui, até a gente voltar a se encontrar numa outra live futura.
No próximo livro, né? Quem sabe? No próximo livro. Mas foi isso, a ideia é do Sofrimento Não é Doença, né? Esse livro que foi feito com muito, muito carinho, é mostrar que, primeiro, assim, existe doença e ela precisa ser reconhecida e precisa ser tratada. A gente precisa tratar de quem está doente, a gente precisa falar de transtornos mentais. Mas não é todo sofrimento. Aliás, a maioria dos sofrimentos não são doenças, né? A Organização Mundial de Saúde soltou uma nota, uma nota não, né? Um estudo mostrando que 1 bilhão de pessoas no mundo convive com transtorno mental. É gente demais. Só que aí você pensa que 7 bilhões não convivem com transtorno mental. Né? Então, mas são pessoas que sofrem, porque todos nós sofremos. E a gente reaprender a sofrer, no fundo, é a gente reaprender o cuidado, reaprender no outro, no contato com o outro, no convívio com o outro, a gente ressignificar as nossas dores, a gente se distrair das nossas dores. Isso é uma estratégia. Tem sofrimentos, como o Ed falou, que não vão passar. Tá bom, então eu não vou ficar pensando nele o tempo todo. Como é que eu faço para não pensar nisso? Essa distração é muito mais fácil com outros, né? Pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te amparar. Então, você seguir em frente, apesar de, é muito mais fácil juntos do que sozinhos. Então, eu acho que esse é a grande mensagem aí, as grandes mensagens do livro, né? Vamos diagnosticar as pessoas, vamos tratar quem precisa ser tratado e vamos cuidar do sofrimento que está aí, vai continuar. Acho que tem uma última mensagem que é acolher, né, Ed? Tem um discurso meio ufanista, assim, meio positivo demais, livre-se do sofrimento. Eu estou indo um pouco na contramão, dizendo, não, acolha o sofrimento. Ele está aí, ele vai acontecer, não é para a gente se conformar, mas também não é para a gente se revoltar. Vamos lidar com o sofrimento e vamos juntos, que a gente vai melhor, né? Como disse o Sartre, o inferno são os outros. Nós estamos dizendo aqui, o céu são os outros, né? É isso. Quando a gente tem gente com a gente. Cecily Saunders é a frase em epígrafe do livro: o sofrimento só é insuportável quando ninguém cuida. Então, eu desejo a você que você se cuide, que você seja cuidado, seja cuidada, que você ajude a cuidar, que você cuide também. E essa é a maneira como a gente vive com dignidade e partilhando a amorosidade de Deus, né? Eu termino lembrando para você, se você quiser o Pai Nosso, vai lá, ercmais.com, assina, mergulha, vai falar sobre oração, vai pensar sobre oração, e tem um monte de conteúdo na plataforma para você. Está aberta mais uma temporada para novos assinantes, e se você não é assinante, convido você a investigar, tá bom? Daniel, um beijo no seu coração, muito obrigado. Já tem tema do próximo livro, não? Pior que já, hein? Vai ser um livro sobre livros. Não, na verdade, com a Sextante vai ser um livro sobre livros, mas antes disso sai um livro sobre tristeza para crianças. Que Voltaremos lindo. a conversar. Voltaremos a conversar. Então, põe na agenda aí, agenda de lançamentos, os nossos papos. Bom, já avisa para as editoras aí. Maravilha, Ed. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Um beijo para todo mundo. Beijo para você, para sua casa aí também. E para todo mundo que esteve com a gente, um beijo no coração. Ainda é quarta-feira, temos um restante de semana. Que Deus te abençoe e te dê uma semana leve, com alegria e paz. Um beijão. Tchau, tchau.